biparental ou uniparental, não. É uma família patriarcal. E tem uma regra de organização do Estado, é um Estado muito forte, e uma das coisas que as pessoas que conhecem pouco a história da China não sabem o que era o mandarinato. Na época dos imperadores, o mandarim chinês era classificado por cultura. Quanto maior número de vocábulos ele conhecesse, mais alto ele subia na hierarquia, mas havia algumas regras. Nenhum mandarim pode ser mandarim de sua região natal. Nenhum general pode comandar tropas de sua região natal, e assim por diante. Na verdade, o mandarinato tem umas regras de coesão interna, de disciplina interna, que Mao Tse-tung, com muita inteligência, ajustou para a República da China. Então a China consegue combinar o mandarinato moderno com uma mão de obra absolutamente treinada e disciplinada, e sendo assim, é um paraíso para a empresa capitalista operar. Com uma pequena regra, qual é? Ah, nós americanos vamos comprar de vocês mais do que vamos vender para vocês. Ah, nós americanos vamos manter o balanço comercial deficitário, vamos. Mas vocês vão adquirir sistemicamente as emissões do Tesouro Norte-Americano, certo? Então, o mundo financeiro é regido pelas regras do Tesouro Americano, leia-se Fed, e o mundo industrial é regido pelas matrizes industriais. Estou dizendo que esse acordo, não estou dizendo, engraçado, acabou mesmo, né? Não estou dizendo que os Estados Unidos acabou, não, isso não quer assim, mas esse acordo que eu estou descrevendo como G2 é um acordo que será estável enquanto puder ser estável. Mas ele parece muito com esses matrimônios que brigam uma opção de coisa, mas são obrigados a fazer as pazes porque dormem na mesma cama. Quer dizer, o que me parece é que, em última instância, as regras cambiais mundiais e a hegemonia do dólar não serão disputadas pelo Yuan. Ponto. O que pode azedar as relações Estados Unidos-China é um capítulo chamado petróleo. Mas a ele chegaremos daqui a pouco. Então eu acabei de dizer a vocês que eu não invejo a Europa, não invejo os Estados Unidos, não invejo China, não invejo China, Índia, etc. Mas, na verdade, eu não invejo ninguém. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser. As potencialidades brasileiras são deslumbrantes. Eu não vou começar a falar dessas potencialidades, tipo, temos as 20% da água potável do mundo, temos uma imensa superfície de solos agriculturáveis, temos insolação no ano inteiro. O nosso pior região desértica é uma maravilha em relação ao Saara. Saara é que é deserto, o Gobi é que é deserto. Nordeste semiárido não é isso, não. Temos uma variedade razoável de recursos minerais e ainda desconhecida. Temos uma variedade ecológica gigantesca. Temos, e agora eu vou começar a falar do temos com maior orgulho, temos um povo absolutamente admirável. Sabe o que é que eu considero o povo brasileiro admirável? Porque resiste à elite brasileira. Quer dizer, um povo que conseguiu ser formado em parte por uma massa muito grande de escravos trazidos do século XVIII e principalmente do século XIX.
Um povo que aboliu a escravidão e, para nossa vergonha, não surgiu nenhum partido que propusesse qualquer coisa em relação aos ex-escravos. Não adotamos legislação protetora do trabalho, não fizemos educação pública universal e gratuita, não garantimos contrato de trabalho, na verdade não fizemos reforma agrária, não fizemos absolutamente nada. E o povão brasileiro resiste a essa elite, que não dá a menor bola para a nação. Você está exagerando, doutor, não. Você mede isso por pequenos indicadores culturais. Hoje o brasileiro de classe média printa e deleta. Por que ele printa e deleta? Porque ele se acostumou que to print, to delete são indicadores de status cultural mais elevado. Só que ele é tão ignorante que ele não sabe que to delete vem do latim deletar. E as palavras eruditas do inglês são geralmente de origem latina. Mas ele aprende como tendo boas qualidades saxônicas. Todo povo que abre mão do seu próprio idioma para usar o idioma de terceiros é um povo que está fugindo da sua nacionalidade básica. Não me surpreende que os soldados da força policial não saibam quem é Getúlio Vargas. Se a nossa elite estuda printando. Eu confesso que, como professor, o aluno falou para mim, printou e deletou, eu deleto. Só que agora eu sou da aula de pós-graduação, pós-doutorado, ele já conhece até minhas manias, tomam cuidado para não escorregar. Mas eu fico com vontade de enforcar. Vocês sabem que eu tenho uma admiração pelo povo brasileiro tão grande, porque acho que o povo brasileiro é o único povo camoniano. Quem defende Camões é um analfabeto brasileiro. Eu vou contar uma... Não, antes de contar a historinha, eu vou contar uma outra coisa. Nas cidades, as relíquias principais são os nomes dos lugares. Como o nome do lugar é mantido sempre vivo de geração a geração, num processo educacional meio informal e intenso. Por isso os nomes... Vocês sabem, a Pedra da Gávea do Rio é porque tem o formato de uma gávea, foi dada para o primeiro marinheiro, aquilo parece a gávea de um navio, virou Pedra da Gávea. O Rio é todo cheio dessas maluquices. Tem um sítio, tem uma favela chamada Arrelia, que era sítio de um irlandês chamado O'Reilly. Mas o mais interessante, a historinha que eu ia contar para vocês, é que no começo da minha vida profissional eu tinha um cargo pomposo, eu era assessor de negócios territoriais do Ministério da Justiça. E aí foi fazer a missão planejar o território federal do Rio Branco, hoje estado de Roraima, né? E para lá eu fui como economista, olha que maluquice. E lá eu descobri não, tomei conhecimento da existência de um garimpo, que tinha 2.000 garimpeiros garimpando permanentemente. Havia compradores de Amsterdã dessas pedras brutas, na cidade de Boa Vista. Boa Vista devia ter menos de 10 mil habitantes, você tem uma ideia. Não, a NPM registrava 60 quilates ano de produção. Eu fiz cálculos indiretos, cheguei à conclusão que com menos de 2.000 quilates anos era impossível explicar o número das pessoas que sobreviviam lá. Mas o nome do tal garimpo era Tepequém. E eu sempre achei que isso era uma versão de algum idioma tupi-guarani da região, né? Tepequém. Há poucos anos eu soube que não é nada disso. Os geógrafos ingleses interessados em ocupar toda a Guiana encontraram o platô e chamaram The Top of the Queen. E o brasileiro analfabeto abrasileirou como Tepequém. Viva o analfabeto brasileiro. Ele defende a identidade do nosso idioma. Você sabe que isso é tão impressionante que no baile funk, eu acabei de criticar quem printa e quem deleta, né?
Agora eu vou elogiar o funkeiro que pede a melô do tomate. Toca a melô do tomate, a melô do tomate. Sabe o que é a melô do tomate? É uma melodia funk que tem Tonight no nome. Virou melô do tomate. Por isso é que quem defende o idioma nacional é o povo brasileiro. É um povo admirável. Nós temos o povo mais espetacular do planeta. Porque sobrevive a uma elite que não dá a menor bola para ele. Então, o que é que o nosso povo faz? O nosso povo faz uma coisa muito curiosa, que é a seguinte. Ele combina duas características que não são combináveis. A primeira característica é o seguinte. Ele é extremamente conservador. Ele não abre mão de nada. Ele não abre mão de nenhum saber, nenhum conhecimento, nenhuma prática. Ele guarda tudo que ele conhece, sabe e pode. Aliás, os ecologistas deviam fazer dele um herói, porque a favela feita com restos de construção é o melhor exemplo urbano de reciclagem que eu conheço. Não é? Ficam empresas se orgulham de reciclar, não sei o quê. Oh, o povão recicla tudo. Não é? Pneu velho, faz sandália alpargatas de pneu velho. O povão dá geriatria ao objeto não durável. Por exemplo, um automóvel é programado para durar 5 anos. Os mecânicos começam a fazer, em beira de estrada, em pequenas máquinas, ferramentas, as peças que as fábricas não produzem mais. E mantém o motor funcionando. Você sabe qual é a idade média dos caminhões estradeiros brasileiros? 17 anos. Nós temos livros pitanguis de lanternagem. Nós temos gênios fabris nessas oficinas artesanais de beira de estrada. Por isso, carro de segunda mão tem valor no Brasil. Porque normalmente, e tem que ter valor no Brasil, porque se não tiver valor no Brasil, não se vende o de primeira mão. Não sei se vocês sabem, mas quando você compra o carro, tira da agência e o coloca na beira da rua, nessa passagem, você é obrigado a colocar a chave no motor, ligar o motor e ir para a beira da calçada. Se na beira da calçada você quiser vendê-lo, ele vale 20% menos. De maneira que não há enfiada mais cara do que essa primeira chave. Se você é a primeira chave, é estrupar o carro da oficina, da loja de representação. E aí depois tem a segunda, a terceira, a quarta e quinta mão. E na medida em que ele vai avançando, ele vai deixando de ser bem de consumo e passa a ser bem patrimonial. Na cultura popular, o que nós consideramos objeto velho, reciclado para eles é patrimônio. Então, e a razão é porque cumpre algumas das funções do patrimônio. Serve de lastro para uma hipoteca não registrada com o dono da birosca, da favela e coisas assim. Então, essa institucionalidade peculiar de crédito, né, se desenvolveu no Brasil, né, em que os bancos competem por quilometragem de guichê, não por volume de empréstimo, taxa, não, por spreads e por quilometragem. Quilometragem de guichê era para pegar o floating, né? Agora, com a tecnologia da informação, você pode pegar o floating de uma maneira incrível. Às vezes eu não consigo entender como é que eles conseguem retardar tanto as operações. Tem uma tecnologia de informação especializada nisso, sim. Ela é moderna na forma, mas é vantajosa para o banco operar o floating, né? Bom, você é do Banco de Desenvolvimento. Não sei se vocês estão fazendo isso lá. Grave erro. Bom, para ser competitivo, bom,
Mas aí, só voltando ao discurso central, que eu queria dizer a vocês aqui, entre as coisas que nós dispomos desse povo. Nós dispomos desse povo que eu dizia a vocês, combina duas características. Por uma, é profundamente conservador. Vocês não têm ideia a extensão em que o nosso povo preserva práticas, procedimentos. Tem coisas que são impressionantes. Vocês já ouviram falar de garrafadas para curar coisas? São mesclas de plantas, de ervas. Vocês sabem que são exatamente as mesmas receitas, mas o impressionante não é isso, não. No Rio de Janeiro, os que são vendidos nos mesmos lugares, há séculos. Na principal praça do Rio, que é o Largo da Carioca, você pode comprar qualquer garrafada de alguém que deve ser trineto ou pentaneto de alguém que vendeu garrafadas lá no início do século XVIII. É o lado conservador do povo brasileiro. Mas, por outro lado, como a sociedade brasileira é muito dinâmica, o povo brasileiro aprendeu a procurar brecha para sobreviver. Então, ele cria com uma velocidade espantosa. Qualquer pequena brecha que aparece, ele ocupa. Por exemplo, vamos falar da civilização do automóvel. A civilização do automóvel, vista pela ótica do país desenvolvido, são montadoras que satelizam uma quantidade enorme de fornecedoras, são empresas que subcontratam volumes de serviços sofisticadíssimos, são empresas que têm departamentos de análise extremamente sofisticados, sondam desenvolvimento de todos os mercados, enfim. E tem um operariado que é a vanguarda dos seus operariados, geralmente são os metalúrgicos, porque eles são empregados do grande capital automobilístico. Então, você tem de lado o grande capital automobilístico e do lado os metalúrgicos. Aí tem uma poeira, né? Empresas revendedoras pequenas, etc. Tem até museus de automóvel velho, restaurador para museu. No Brasil não é assim, não. No Brasil tem as filiais das multis. Estão aí. E tem os metalúrgicos. São as duas figuras de lá. Estão aqui. Mas no Brasil tem muito mais coisa. O Brasil fez coisas que Deus duvida. Eu acabei de falar a vocês dos geriatras de automóvel e de veículo. Quantos são? Quantas são essas oficinas artesanais que mantêm os automóveis velhos funcionando? Mantém as máquinas funcionando de um modo geral. Tratores. A idade média do trator agrícola brasileiro é avançadíssima, para desespero do fabricante do trator, que gosta que a máquina dure menos. Mas inventa muitas outras coisas. Vocês querem ver uma invenção genial brasileira? Irrita todo dono de automóvel, mas é o flanelinha. Eu não sei como é que se chama aqui em Foz. Nem sei se em Foz já tem? Ainda não tem. Não se modernizaram esse ponto ainda. Bom, mas o chamado flanelinha é o sujeito que cobra o pedágio do carro numa rua pública, não é? Bom, o mais interessante é o seguinte: ele não tem nem contrato de locação, nem de propriedade. Mas aquilo é considerado propriedade, é comprado, vendido e alugado entre eles. A figura sociológica mais próxima a isso é na Idade Média, o camponês que cobrava para atravessar o val do rio. Ele sabia por onde o rio dava para passar, ele saía andando, levando o cavalo do outro até o outro lado e recebia. Ele não tinha nenhuma concessão real para isso, nem nada, mas aqui ele tem o quê? Ele é dono daquele estacionamento. E ele tem um pequeno poder, ele pode te arranhar se você não ajudar, né? Então, ele é uma maneira, é um imposto criado sobre o dono do carro,
inventado pelo povo. Eu estou usando esse, mas eu posso ficar horas contando para vocês invenções que vão das, vamos dizer, simpáticas a ultra-antipáticas, né? Uma das mais simpáticas e mais engraçadas, vocês em Foz do Iguaçu não tem, vocês em Curitiba não tem, é capaz de não ter no Paraná, só perto do Paranaguá que deve ter. Mas lá no Rio, dá congestionamento sem parar. Rio, São Paulo. E sabe o que é que aconteceu? Surgiram os donos das filas de estacionamento. Porque normalmente um elevado dá para 3 filas de carro, 4 filas de carro. Então, tem o dono da fila. O dono da fila chefia uma equipe que vende churrasquinho de gato, bolinho de polvilho, Coca-Cola geladinha. Eles têm uma logística impecável, né? Muito bem. E a regra é muito interessante. Você é vendedor de polvilho, vende para um. Você passa para o final da fila. É o penúltimo que vai atender a próxima vez. E assim vai. Então, ela vai rodando. E cada fila tem um chefe, que ganha uma percentagem de todos e vende os lugares. E o mais interessante é o seguinte: tem sempre um carro à mão para servir de depósito. Mas também tem sempre alguns para servir para enguiçar, se por acaso o entulhamento não for o mais confortável. Eles criam o mercado, inclusive. E usam a regra da boutique. A boutique é que usa essa regra de rodar o vendedor no sorteio, né? Na época de Natal. Não, o povo inventa coisa. Sabe por quê? Porque o povo não tem carteira, não tem emprego estável, não tem situação estabilizada. Então, ele, na verdade, ele é treinado e exaltado por uma capacidade que se chama vire-se. Sabe o que é virar? Se virar? Se virar, minha gente, é vender sorvete na praia no verão, é vender guarda-chuva no momento da chuva, é servir para descarregar caminhão numa área central, é subir o morro levando materiais de construção, chama-se burrinho essa profissão. Então, eu queria dizer o seguinte: nós temos esse povo espetacular que sabe fazer essas duas coisas, mas ele tem uma característica: ele não é proletário. Aliás, uma das coisas mais engraçadas é que quem conhece filosofia da história quer utilizar filosofia. Eu estudei filosofia da história como louco. Mas com filosofia da história você esbarra ante enigmas absolutamente insondáveis. Posso fazer uma pergunta aqui para vocês? Alguém tem ascendente suíço na sala? Avô, tio avô, ninguém tem? Está escasso. Não chegaram aqui ainda? Não. Mas a Suíça, meus senhores, é um mistério para historiador, para politicólogo, para antropólogo, para sociólogo, para filósofo, para literato, para culturalista, para geógrafo. A Suíça é inexplicável. Quer dizer, como é que você explica um lugar que não tem recursos naturais, tem uma topografia bonita, mas serve a vaca praticar alpinismo, mas três culturas: italiana, francesa e alemã, com fronteiras definidas entre elas. E ninguém é trilingüe. Cada um fala a sua mais inglês. Esse país não tem um herói. Me dê o nome de um herói suíço. Aliás, quem forneceu o nome de um herói para a Suíça vai virar herói. E os suíços vão fazer imagem para ele para todos os lugares. Porque, tirando Guilherme Tell,
que era um bom flecheiro, que teve a coragem de atirar na maçã, na cabeça do filho, e acertar na maçã. É o episódio mais corajoso e mais histórico registrado com mais frequência da Suíça. Nada. A Suíça veio do Neolítico inferior, passou pelo Neolítico superior, teve homem de Neandertal, passou pelo Homo sapiens, seguiu, teve a Revolução, teve o sedentarismo, depois caminhou para a Idade do Bronze, caminhou para a Idade do Ferro, entrou no Império Antigo, participou da sociedade mercantil, evoluiu para o capitalismo primitivo, para o capitalismo avançado. Sempre da ponta. Vocês alguma vez já perguntaram, muitas vezes já colocaram para vocês de brincadeira o dilema, né? O que é que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Bom, ovo ou a galinha, a resposta é bióloga, vieram os dois e ponto, acabou. É uma pergunta indiscreta, obviamente. Mas essa indiscrição é real em matéria de precisão. Por exemplo, só é possível fazer ferramenta de precisão se tiver ferramentas de precisão. Você não consegue fazer ferramentas com passo de 1/4 de milímetro se não tiver pelo menos a medida de 1/4 de milímetro e uma peça que corte o aço exatamente de 1/4 milímetro. Sabe quem é que inventou isso? Suíços. Toda a mecânica fina do mundo inteiro se desenvolve a partir da relojoaria suíça. Todas as safadezas financeiras do mundo foram inventadas pelos suíços. Eles estão sempre na vanguarda. Sempre. As vacas atléticas permitiram eles criarem uma das maiores empresas do mundo, a Nestlé. Mas não é um país para dar leite. É um país para dar perna quebrada, como é? Atadura. Não. Não é a maior fábrica de atadura do mundo. É a maior fábrica de leite. E a segunda processadora de chocolate. Me deem o nome de um suíço que afetou a terra. Muitos que afetou a Suíça. Nenhum. Por exemplo, Calvino. É um protestante importantíssimo. Mas o calvinismo na Suíça é pequeno. E agora? Eu sempre gosto, para todo sujeito que diz que a história é assim, assado, eu digo, me explica a Suíça. Não dá uma aula sobre a Suíça, quero aprender. Aliás, eu consigo imaginar que a pior matéria do mundo, aviso aos estudantes que vão trabalhar aí no grupo, não deixem colocar a história econômica suíça. Nem história suíça. A história suíça deve ser uma coisa de sono. É depois da refeição. Agora vamos ter uma aula sobre a história. Para, todo mundo vai dormir. Bem, tem nada, não acontece. Primeiro-ministro do Congresso e hoje furou o pneu do seu carro. Furou. Já não fazem pneus como antigamente. Precisamos rever as normas. Estou brincando, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: é dificílimo interpretar um país, é dificílimo entender um país. Economia política é um instrumento razoável, mas não suficiente. Agora, quando você cancela do currículo a economia política e converte o economista sem ter economia política, ele fica rigorosamente desarmado em relação à imensa maioria dos fenômenos. Aí ele começa a acreditar em coisas interessantes. Por exemplo, ele começa a acreditar no mercado. Primeira pergunta, dá para acreditar? Quase sempre. Você consegue prever
Quando não é para acreditar, não. Por quê? Porque a imprevisibilidade do mercado é dada pelo fato de que nem todas as ações do futuro são variáveis incorporadas ao presente. E se você pegar a teoria dos anais franceses, você tem desde permanências multisseculares até fenômenos que estão ligados a quê? Simplesmente a psicologia, perspicácia, suspicácia, idiosincrasia, desejos, aspirações dos milhões de participantes. Se incorporam como variáveis. Então, o resultado pode ser qualquer um. Por exemplo, eu gosto muito de comparar mercado a uma espécie de gado, né? Uma manada espetacular, num terreno maravilhoso, plano, com capim espetacular, leguminosas entremeadas, um rico pasto. E normalmente tem um líder, o líder sabe onde é que está melhor, vão mais ou menos seguindo o líder e tal. Um dia desse o líder dá-lhe uma loucura qualquer, ele vê um fantasma, não se sabe muito como é que é o sobrenatural bovino, mas deve existir, e sai correndo numa direção, e todos correm atrás, e lá é um precipício, e a manada inteira vai para dentro do precipício, e acaba. Pronto, acabou. Aliás, desculpa dizer assim, o mercado faz isso com uma frequência bem maior do que a que eu estou sugerindo. Mas eu já fui professor de tudo. A única coisa que eu não fui professor foi análise microeconômica. Mas a verdade é que as nossas premissas fundamentais são extremamente variáveis e questionadas. Por exemplo, vocês vão estudar a teoria do consumidor, tem que estudar ou não. Gasta um ano com isso, não gasta? Sofistica ou não sofistica? Dá para sofisticar bastante. Dá até para introduzir cálculo randômico. Eu gosto de brincar com matemática, fiz análise superior. Mas eu acho que para entender o consumidor moderno é muito mais útil o estrupador do que o consumidor. Pelo seguinte, o consumidor do passado colecionava as coisas. Por exemplo, um milionário tinha 500 ternos, mas o primeiro terno dele estava lá no armário, ele não jogava fora não, ele guardava. Hoje, você prova que é rico como? Podendo usar o quê? Uma roupa diferente a cada dia. Aliás, os artistas de televisão gostam de fazer isso, né? Trocam de paletó continuamente. Eu fico pensando se tem algum contrato especial por trás de Jô Soares, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, eu diria a vocês que, para a lógica capitalista, o objeto durável é subversivo. Quanto menos durável ele for, melhor é o seu mercado. E todo engenho e arte é no sentido de fazer com que ele viva o menos possível. Não é? Então, ele pode viver menos porque você opta tecnologicamente por uma tecnologia de vida curta. Sabe que é possível fazer lâmpadas com 60 anos de funcionamento? Quando a Alemanha comunista foi absorvida pela outra, as indústrias do lado de cá compraram e demoliram a fábrica de lâmpadas da Alemanha comunista que produzia lâmpadas de 60 anos de vida. É um horror, imagina. Imagina estar num ramo em que troca de lâmpada a cada 60 anos. Você tem que dar dica para o neto. Olha, meu neto, a lâmpada que a dona Ziquinha, a avó de fulaninha, comprou, vai queimar, vai lá. Ou então, casa com ela que você troca. Talvez a neta até valha a pena. Talvez até com luz apagada. Mas espera aí.
vamos em frente. A outra maneira é condicionar as pessoas, fazê-las com que se comportem da maneira a menos inteligente possível. Esse ano, a cor da moda é amarelo. No outro ano é verde. Só uma doida vai se vestir de amarelo. Vai ficar o quê? Verde. Aquele ano a saia é longa. No outro ano é curta. No saia curta ninguém vai usar a longa. Aliás, é mais fácil, deve dar para cortar, né? Mas depois para alongar de novo. Ou então, você introduz um aperfeiçoamento programado. A informática virou mestre nisso. Ela vai introduzindo a conta-gotas aperfeiçoamentos e vai permitindo a obsolescência mais rápida. Enfim, o durável é subversível. Olha, se é assim, os ecologistas, superior da palavra, são os bobos. Não devem estar muito preocupados com o que está acontecendo no mundo, tem que estar preocupado com o tipo de orientação tecnológica. Se você busca como diretiva central de tecnologia, a tecnologia que gasta, encurta o prazo de vida e elimina as coisas com grande rapidez, você está rigorosamente o quê? Desperdiçando energia. O resto é ficção. Mas bem, por que eu me meti nesse pântano ecológico? Por uma razão. Para dizer a vocês o seguinte: o estrupador é, no limite, o ser mais antiecológico do planeta. Porque o prazer dele está em rasgar a embalagem. Ele comprou. Esse é o momento superior do prazer. O outro prazer é rasgar, é o estudo. O terceiro é botar a camisa no corpo. E o quarto é jogá-la fora, se possível, no dia seguinte. Aí o capitalismo inventa um negócio chamado shopping center. Eu detesto o nome, porque existe o nome centro comercial. Não quero ficar usando anglicismos à toa. Mas no centro comercial, o que é que você faz? Você padroniza iluminação, padroniza respiração, acaba com a paisagem, acaba com o sentido de orientação, não funciona mais a rosa dos ventos, e você destila em corredores aonde os manequins olham para você e você olha para os manequins. É uma perversão sexual especial que faz com que ele se desloque e, num certo momento, fique com ganas de arrancar a roupa do manequim. Então, vai e compra. É perfeito. É perfeito o mecanismo. Né? Ou então dizer o seguinte: vou ficar tão sedutora quanto ela. Tá, embrulha, e aquele é o momento supremo. Depois, o que acontece, geralmente, perde a graça. Então, na verdade, sabe que tem centro comercial que anexa oxigênio para aumentar o entusiasmo. Faz a mesma coisa que o cassino faz em sala principal. Se vocês quiserem perceber a falta de respeito que a empresa tem pelo consumidor, leiam o manual de marketing. Eles descobriram, psicologicamente, que toda criança adora destruir, todo homem, a pessoa adora destruir uma coisa bem arrumada. Então, por exemplo, se você tem uma lata de pêssego encalhada no teu negócio, você pega todo o encalhe e faz uma enorme pilha. Vai vender bem, porque as pessoas querem ver se cai a pilha. Elas tiram e botam, tiram e botam. Não, mas eu não estou brincando, não. Isso é instrução escrita. Está em manual. Compre o manual de... Arrumar supermercado é mais... Alguém sabe arrumar supermercado aqui? É pena, porque é uma profissão bem mais paga que a economia.
Sabe, por exemplo, eles colocam as coisas menos importantes e mais desejáveis na linha do olhar. E o que é muito importante, numa posição forçada para você apanhar. E é interessante a lógica sua de ir em cima do que está mais fácil de pegar. É todo montado em cima de dimensões que não são racionais. Aliás, a irracionalidade é tal que havia uma construtora no Rio de Janeiro que fazia questão de vender as imagens com Pelé. Então, todos os apartamentos aparecia o Pelé. É uma coisa fantástica. Ele lançava um edifício, Pelé mostrava a sala, mostrava o quarto. Vendia doidado. A associação é a seguinte: Pelé poderia dormir aqui. Eu estou se interessando. Em cima disso ele compra. Imóvel, que é a opção onde a racionalidade do consumidor deveria ser total, vai com Pelé. Mas deixa para lá. Eu vou voltar ao Brasil para dizer a vocês o seguinte. Eu entrei nessa fala mal da teoria do consumidor, porque eu acho que ele não existe. Eu acho que a gente tem que estudar em microeconomia de empresa. E o capítulo que falta, está bem estudado, é a teoria da riqueza. E nós sabemos muito pouco sobre ela, infelizmente. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Vou começar com uma banalidade. O mundo está em crise e não me obriguem a dizer em que está em crise, que não interessa. Eu vou pegar um país tupiniquim, eu quero pegar Brasil. E eu quero dizer que o Brasil é, dos países do mundo, o país potencialmente melhor preparado para se sair bem nesta crise. Em função de quê? Das potencialidades. Do fato de que nós já avançamos razoavelmente bastante em ciência e tecnologia, mas principalmente de um fato que faz parte do capítulo da neurastenia e das neuroses. Porque o capital, eu não sei como é que vocês o definem, mas o capital, independente de ser público ou privado, nacional ou estrangeiro, grande, médio ou pequeno, localizado em setores de serviço, em setores agropecuários, em setores industriais. Toda e qualquer fração de capital tem sempre um duplo problema para resolver. Obter uma rentabilidade normal é o primeiro problema. Por quê? Se não obter rentabilidade normal durante muito tempo, abaixo do normal, deixa de ter valor. Ou seja, como o capital é o valor que se valoriza, ele também pode ser desvalorizado. Então, a primeira neurose capitalista de cada capital é não desvalorizar. E a segunda é o seguinte: o que é que eu faço com o lucro? A primeira e mais elementar explicação é o seguinte: gaste. Só que qualquer capitalista sabe perfeitamente que se ele não for prudente e não procurar ampliar sua participação no mercado, ele vai ser engolido pelos demais. Então, ele é necessário fazer o quê? Poupar. Aliás, essa é que é a grande poupança privada, é a poupança das empresas. Poupar e fazer o quê com ela? Investir. Ampliar a capacidade. Mas se ele acha que o setor dele não vai crescer, que a demanda não vai crescer, o que é que ele pode fazer? Tentar diversificar em outro. A primeira coisa que qualquer capital faz, qualquer capitalista minimamente treinado, além do seu próprio negócio, é saber mais ou menos quanto é que os outros negócios estão dando. No caso do Brasil, é uma barbada. Banco. Mas é a maior barbada do planeta. Vocês não sei se vocês sabem,
mas a rentabilidade patrimonial média dos bancos brasileiros é da ordem de 17% ao ano. A rentabilidade patrimonial média da indústria brasileira é 11% ao ano. Nós temos bancos, os grandes, que cresceram 11% ao ano durante o governo Fernando Henrique Cardoso de Mello. Esses mesmos bancos cresceram durante o governo Lula, no governo Dilma, 14% ao ano. Não há nada parecido. E o que é que qualquer empresa procura fazer quando tem um superávit, não tem uma fração de mercado para comprar, não tem outra concorrente para comprar, não quer se meter num setor que não entende. Ela procura fazer o quê? Aplicar financeiramente. Como? Depende da ousadia do cara, né? Pode desde especular em bolsa de mercadorias, especular com moedas estrangeiras, até conservadoramente comprar títulos de dívida pública. Mas você introduz no empresário o comportamento não de ampliador de produção, mas o comportamento de aplicador financeiro. Chega um momento, inclusive, que a figura melhor remunerada na empresa é o diretor financeiro. Tem alguns, inclusive, que podem até dizer, né, que eles produzem lucro. Se vocês pegarem os balanços das empresas brasileiras, vão ver que as chamadas receitas não operacionais vêm crescendo muito mais que as receitas operacionais. O que eu estou querendo dizer a vocês é que, apesar do Brasil ter potencialidades colossais, o investimento privado está uma vergonha de pequeno. E a culpa não é dele ser pequeno. Ele se comporta racionalmente. Ele não quer dar um passo maior que as pernas, quebrar as pernas no meio do caminho. Ele não quer se endividar com o risco cambial e, de repente, tomar pela frente uma desvalorização que ele se arrebenta. Então, ele procura o quê? As formas as mais conservadoras possíveis para se preservar. E eu chamo isso comportamento Casa Bahia. E não tem nenhuma ofensa aos baianos, não, dos quais eu sou muito amigo. Mas é que eu acho que a ideia de você vender a prazo ultra longo, tem um efeito psicológico popular interessantíssimo. A pessoa antecipa seu sonho. E tem um efeito de sustentação, de volume de mercado, que mantém a indústria em funcionamento. Vocês têm os números do crescimento da frota de veículos automotores no Brasil nos últimos 10 anos? Sabem quanto cresceu ao ano? 9% ao ano. Para os senhores terem uma ideia do que é 9% ao ano, eu vou dar a vocês a norma que o Instituto de Trânsito me deu, que para não haver colapso deve existir, pelo menos por novo veículo, mais 30 metros quadrados de área de rolamento e de estacionamento para que o trânsito não se prejudique. Para nós não prejudicarmos o Brasil com esse volume de venda colossal de veículos, nós teríamos que necessariamente estar investindo no espaço urbano uma brutalidade que não é investido. Ponto. E o melhor indicador disso é o lento crescimento das redes de metrô no Brasil. E o lado ridículo disso é defender trem-bala entre Rio e São Paulo. É ridículo total. Mas nós temos
algumas situações relacionadas com esta questão do modelo Bahia, que vão ter um rebatimento espantoso num outro nível, que é o seguinte: nossas cidades hoje têm 80% da população brasileira. Isso significa dizer que o abastecimento, a logística de nossas cidades repousa fundamentalmente no sistema de transporte nacional. E aí vem aquelas coisas complicadas desse país. Nós temos o pior sistema nacional de transporte pensável. Para os senhores terem uma ideia, os americanos têm métodos para avaliar os custos logísticos. Eles avaliam que os seus custos logísticos são de 8% ao ano. Eu peguei os números e os critérios americanos e com